Olá, queridos estudantes! Nessa semana, na aula de Geografia, retornaremos aos nossos estudos sobre a formação da população brasileira e sua distribuição nas regiões do nosso país. Observem os mapas, os vídeos que veremos para poder resolver as questões do PET, na semana 3 de Geografia. Vamos lá? Veremos alguns vídeos para auxiliar na resolução das atividades do PET dessa semana. Prestem muita atenção, pois esses vídeos serão essenciais na resolução das atividades. A decadência da economia do açúcar no Nordeste e a descoberta de ouro e pedras preciosas em áreas do atual estado de Minas Gerais, em meados do século XVII, fizeram com que muitas pessoas se dirigissem até o Sudeste. Com a exploração do ouro, o centro político e econômico do Brasil foi deslocado de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro. Na segunda metade do século XVIII, a produção aurífera já estava em decadência e boa parte da população da área mineira migrou em direção aos atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro, em busca de terras férteis para a agricultura. Na época, o cultivo do café começava a despontar na região. As primeiras plantações de café no Sudeste foram cultivadas no Rio de Janeiro. Depois, a cafeicultura se expandiu, principalmente para São Paulo e Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná, chegando até o atual estado do Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste. Com a cafeicultura, a organização do espaço geográfico da região Sudeste foi profundamente modificada. Houve intenso crescimento das cidades, a construção de ferrovias, houve um aumento populacional com as migrações internas e de estrangeiros, principalmente italianos, e aumentou o número de casas comerciais e financeiras. O chamado Ouro Verde enriquecia os barões do café, empresários e banqueiros. Foi essa riqueza que deu impulso à industrialização do país. Os lucros obtidos na cafeicultura foram investidos ao setor industrial. As ferrovias, construídas para transportar a produção cafeeira das fazendas até o Porto de Santos, tiveram grande importância no desenvolvimento econômico e na organização do espaço geográfico da região Sudeste. Vamos assistir agora a outro vídeo. Habitantes por quilômetro quadrado não revela a realidade. No Brasil, por exemplo, a região Sudeste concentra 92 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto a região Sul apresenta uma média de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Já o Nordeste apresenta uma média de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Veja só, já o Centro-Oeste apresenta apenas uma média de 10 habitantes por quilômetro quadrado. A região Norte possui apenas a média de 5 habitantes por quilômetros quadrados, apesar de apresentar a maior extensão territorial. Vamos pesquisar alguns dos fatores para a ocorrência dessa desigualdade na ocupação do território brasileiro. Merecem destaque os fatores históricos, como o processo de colonização, que gerou uma maior ocupação nas áreas litorâneas, assim como os fatores naturais, como as áreas castigadas pela seca, terrenos acidentados, florestas muito densas e etc. Depois de assistir os vídeos, agora vamos resolver as atividades? A número 1 pede para você observar esse mapa. Ele representa a distribuição da população no território brasileiro. Como podemos observar no mapa, ele está dividido por regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Observamos também que em cada região existem alguns bonequinhos
Esses bonequinhos representam a quantidade de pessoas que moram em cada região do nosso país. Observando bem esse mapa, conseguimos observar que a maior quantidade de população fica concentrada na região sudeste e a menor quantidade de habitantes por região se encontra na região norte do nosso país. Analisando esse mapa agora, vamos resolver a letra A. A população está distribuída de forma irregular, não é mesmo? Algumas regiões têm mais habitantes. Qual é a região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes? Nós conseguimos observar lá no mapa que existe uma região do nosso país que tem uma maior quantidade de bonequinhos. Vocês se recordam qual região é? Acertou quem falou que a região que existe maior concentração, maior número de habitantes é a região sudeste do nosso país. A letra B questiona quais estados compõem a região menos habitada do nosso país. Pedi para registrar no espaço abaixo. Vocês vão observar o mapa e vão observar agora que eu vou dar uma dica para vocês aqui, eu vou auxiliar na resolução dessa atividade. Observem o mapa em que eu vou destacar a região em que possuímos a menor quantidade de pessoas no nosso país. Observem o mapa, a região verde é a região norte do nosso país. Os estados vocês vão observar, parem o vídeo, anotem o nome dos estados, porque essa é a região que tem menos população do nosso país. Vamos para a próxima atividade. Número 2. No mapa, cada boneco representa 4% da população brasileira. Qual o percentual de população de cada região? Então, cada boneco, 4%. Observamos que na região norte tem um boneco, 4%. Nordeste, 7 bonecos, 28%. Centro-oeste, 2 bonecos, 8%. Sul, 4 bonecos, 16%. Sudeste, 11 bonecos, 44%. Na sua opinião, por que a região sudeste concentra a maior população? Isso aí eu vou deixar para vocês responderem. Vocês viram o vídeo. Quais são as razões para esse aumento dessa população nessa região específica do nosso país? Nós vimos causas históricas, como o ouro na nossa região, né? 3. Além da distribuição entre as diversas regiões do nosso país, há também a distribuição entre campo e cidade, ou seja, quem mora na zona rural e urbana do nosso país. Observem aí o gráfico. Ele mostra, a cada década a evolução. O verde representa a população urbana, que é a população das cidades, e o laranja representa a população rural. Nós observamos aí um aumento expressivo da população urbana a partir da década de 70, que é a época que aqui no Brasil a gente observa um grande desenvolvimento industrial na região sudeste. Então, muitas pessoas saem das outras regiões e moram no sudeste, nas cidades. Letra A. O que você percebeu ao analisar o gráfico? O que aconteceu com a população urbana entre 1940 e 2000? Nós observamos que a população urbana aumentou muito em relação aos anos anteriores. Um dos fatores, como eu citei, é a industrialização da região sudeste, das cidades e das metrópoles, a oportunidade de emprego, a questão da escassez de recursos naturais. Então, tudo isso fez com que as pessoas saíssem do interior do país e viessem morar nas capitais. Vamos para a próxima questão. Em que ano a população urbana passou a ser maior que a população rural? Nós vimos lá no gráfico que, a partir de uma década específica, a população da região urbana aumentou. Esse ano foi o ano de 1970. Se vocês voltarem lá no gráfico, vocês vão observar que nesse ano específico a população urbana aumentou e passou a ser maior que a população que mora no campo, que mora a população rural. Na sua opinião, por que isso aconteceu?
Eu citei algumas razões e aí agora nós vamos pensar junto, aí vocês vão responder no caderno. Questões econômicas, referentes à industrialização, oportunidades de emprego nas cidades, a questão da escassez de recursos naturais como a água no Nordeste, né? Então, isso faz com que as pessoas saiam do campo e venham para a cidade. Então, aí eu dei uma resumida, mas vocês podem alterar a resposta no caderno de vocês, né? A população urbana se desenvolveu por causa do desenvolvimento industrial e econômico e a escassez de recursos naturais. A gente percebe que no Nordeste isso é muito comum. Gente, então é isso. Até a próxima aula. Um beijo e até mais.